o Santos precisa abrir muito olho para a sequência da temporada. Vamos falar sobre isso aqui no meu canal. Eu peço para que você se inscreva, ative o sininho das notificações também. E deixa o like aí. Se você gostar do vídeo no final, deixa o like. Bom, o Santos foi eliminado pela Ponte Preta. Ponte Preta que fez a pior campanha entre os classificados para o mata-mata. Ponte Preta que voltou para essas duas rodadas finais dentro da zona de rebaixamento com sério risco de queda e se classificou. Porque o campeonato esdrúxulo do Campeonato Paulista permitiu essa situação, o time brigar contra o rebaixamento e por uma vaga nas quartas de final ao mesmo tempo. Problema de quem assinou. O Santos foi um dos que assinaram. Pagou o pato, foi eliminado por isso, então tá tudo certo, né? Esportivamente falando, não é o regulamento dos sonhos, mas todo mundo assinou, então legalmente tá tudo certo, a Ponte está na semifinal, redenção aí do time do João Brigatti, que recebeu muitas críticas e muitas merecidas, porque o desempenho foi mesmo decepcionante, mas agora está aí perto de uma final de Paulista, 90 minutos de uma final de Campeonato Paulista. E o Santos era o favorito para o confronto, Vila Belmiro, faz um gol logo cedo. É verdade que a primeira chance foi do Bruno Rodrigues no travessão na Ponte Preta, primeiro ataque do jogo. Mas aí o Santos chega com o Soteldo da primeira vez, arruma um escanteio, chega com o Soteldo na segunda vez, cruzamento, o Ivan falha, gol do Marinho. E um jogo que, apesar da bola no travessão da Ponte Preta, mas um jogo que parecia caminhar tranquilo para o Santos, pela superioridade, por jogar em casa, por sair na frente e tudo mais. O Santos começa a entrar na pilha da Ponte Preta, que picotou demais o jogo, que foi para uma disputa mais física, abusando um pouco das faltas, e aí o Santos se perde um pouco nisso. O jogo acaba ficando truncado demais, pouca coisa acontece no decorrer do primeiro tempo, e aí o Marinho tem a brilhante ideia de responder os caras da Ponte Preta na pancada, de querer mostrar muita valentia em campo. Tentou mostrar valentia e o que acabou mostrando, ao invés de valentia, foi falta de inteligência, com a expulsão pouquíssimo inteligente, eu ia usar outro adjetivo, preferi não usar, pouco inteligente no primeiro tempo, que joga toda a estratégia do Santos para o ralo, que faz a Ponte Preta voltar com a superioridade numérica, tomar conta do segundo tempo, empatar, virar, e aí o Santos se perde completamente. Com poucas opções, com poucos caminhos para tentar empatar o jogo de novo, com o Soteldo, coitado, na ponta esquerda sozinho, tentando alguma coisa, indo para a entrada da área, finalizando, fazendo o que podia, mas um ataque completamente enfraquecido com a saída do Marinho. Essa expulsão do Marinho, ela é determinante, ela é crucial para o resultado do jogo, e isso precisa ficar claro. 3 expulsões seguidas em 3 jogos, tem alguma coisa muito errada. Não dá para considerar normal. Perdeu o Sanches no primeiro tempo contra o Santo André, perdeu o Uribe por cartão vermelho contra o Novo Horizontino, o jogo 2-0 terminou com uma derrota de 3-2 no 11 contra 10, e hoje uma história muito parecida. O Santos está ganhando, o Marinho é expulso, infantilmente, tolamente, desnecessariamente, e aí vem a virada no segundo tempo. É um sinal ruim de que internamente as coisas não estão bem. Tudo aquilo que a gente tem acompanhado de informações sobre os bastidores, nós não acompanhamos. Tem o ditado, né? O Muricy Ramalho falava muito disso, que a gente sabe 10% do que acontece no vestiário, não sei nem qual era o percentual exato que ele usava na frase, e ele tem razão, mas a gente vê o reflexo no campo. Do pouco que a gente sabe, do pouco que chega de informação do que está acontecendo lá dentro, a gente vê o reflexo em campo, uma certa irritabilidade de alguns jogadores, uma certa impaciência. O Marinho hoje pareceu facilmente ter sido desestabilizado pelos jogadores da Ponte, ter sido provocado e caído na pilha com muita tranquilidade, com muita rapidez, e isso é sinal de um time mentalmente prejudicado, sabe? Os caras não estão sendo expulsos de sacanagem, eu jamais vou afirmar algo assim sem ter nenhuma prova, e não é... A gente não tem nem evidência disso, mas a gente vê um time com um pavio muito curto. E a relação elenco e diretoria, ela é péssima, né? Esse pavio anda curto porque desde o início da pandemia a interlocução foi trágica. As negociações fracassaram, não houve consenso, houve quebra de confiança, o olho no olho, nesse caso virtual, né? Mas ele não surtiu efeito, os jogadores se sentiram traídos, os jogadores saíram da reunião entendendo um combinado e na hora H, na hora do contra-cheque, na hora da TED, né, da transferência bancária, eles olharam e falaram, opa, não era isso, é o contrário, né? É o contrário.
Então fica muito complicado você manter foco numa situação como essa. Por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro para o Santos ele é altamente preocupante. O calendário é apertado, é quarta, domingo, é quinta, domingo, quarta, sábado, jogos com intervalos muito curtos, Libertadores voltando em setembro, o Santos tendo viagem para o Paraguai, o Santos tendo jogos também sufocando ainda mais esse calendário, o gargalo tá ali e com esse ambiente. Sabe, com o Gesualdo numa primeira temporada, ainda convivendo com a sombra do trabalho do Sampaoli, ainda se adaptando e tendo que apagar um incêndio por dia, é jogador que entra na justiça, é jogador que pensa em entrar na justiça, o cara tá aqui no Brasil não tem nem um ano, ele é do grupo de risco da Covid, então ainda tem essa preocupação com a sua saúde, olha a quantidade de problemas que o Santos tem que enfrentar nesse segundo semestre. Problemas gerados por uma administração absolutamente incompetente. Uma administração que, se não rebaixar o Santos Futebol Clube, será um daqueles milagres. E o Santos já protagonizou vários milagres ao longo da sua história, de gestões que levaram o clube à beira da falência, com gestões que sugaram tudo que o clube tinha. E o clube conseguiu se reinventar, renascer das cinzas, com histórias absolutamente incríveis, mas isso não vai acontecer toda hora. O Santos não pode se apegar aos milagres, eles não serão eternos. Uma hora a fonte dos milagres vai secar. É muito difícil resistir a uma gestão tão inábil, tão incompetente, tão despreparada, tão desqualificada como a gestão do senhor José Carlos Pérez, que aliás tem muita coisa para explicar sobre as contas reprovadas do ano passado, sobre a história de uso irregular do cartão corporativo e de tantas outras coisas, né, que a gente tem tomado conhecimento. Vamos ver o que será desse Santos no Campeonato Brasileiro. O panorama não é dos melhores. O Santos voltou da pandemia, não ganhou nenhum jogo, colecionou expulsões, coleciona uma eliminação, confiança lá embaixo, o ambiente é o pior possível por tudo que a gente tem visto e a gestão é um desastre. O prêmio, o grande prêmio que o Santos poderá colher ao final da temporada 2020, uma temporada que só vai acabar em 2021, é sobreviver ao furacão José Carlos Pérez. Se o Santos chegar ao final do Campeonato Brasileiro na Série A, sobrevivendo na primeira divisão e se livrando de um dos piores presidentes da sua história, o torcedor poderá respirar aliviado. Esse é o grande objetivo. Com José Carlos Pérez no comando, não dá para esperar nada além disso.